Fala pessoal, vamos tentar entender o que aconteceu, né, no caso do Banco Digimais, beleza? Depois do Banco Master, pode estar vindo aí um novo escândalo no sistema financeiro nacional, a gente ainda não sabe, né? Esse ainda está bem no início, esse caso, mas vamos assistir aqui essa reportagem da CNN, vamos reagir e eu vou tentando explicar para vocês, fechou? Vamos lá. Vamos então já direto com ele, Jonas Maia, para a gente compreender agora este assunto envolvendo o bispo, líder da Igreja Universal, Edir Macedo, este banco. Mas como assim é a igreja que tem um banco? É um negócio à parte, mas isso diz respeito aos fiéis, não diz? O que a polícia tem entendido como suspeita de fraude, suspeita de manipulação de balanço, enfim, vamos compreender tudo. Ele, Jonas Maia, quem nos conta, a Polícia Federal faz nesta manhã uma operação, então, contra um suposto esquema fraudulento contra o banco do bispo Edir Macedo. Ele, Jonas, bem-vindo. Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, para quem está. Só relembrando aqui, tá, pessoal? Esse banco Digimais foi comprado realmente pelo pessoal que tem ali propriedade sobre a Igreja Universal, a Rede Record, porque esse banco era o antigo Banco Renner, né? Das lojas Renner e tal, e aí foi vendido para o grupo, enfim, Grupo Record, Grupo Universal, não sei qual que é o grupo econômico do Bispo Edir Macedo, mas enfim, quem controla é ele, basicamente. Acompanhando a gente nessa terça-feira, dia em que o Banco Digimais, antigo Banco Renner, é alvo de uma operação da Polícia Federal. Uma operação que, no quesito mandados de busca e apreensão, que são 9, pode ser considerada pequena, mas no quesito complexo esquema apontado pela Polícia Federal e o tamanho da fraude apontada pela investigação, é uma operação muito grande. A PF detalha que foram pelo menos 670 milhões de reais, mais de R$500 bilhão em fraudes. E diz que, nesse inquérito que ainda está sob sigilo da Polícia Federal de São Paulo, que houve um complexo esquema fraudulento voltado à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional no âmbito do Banco Digimais, que é do dono da Universal, a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo. Nessa operação de hoje, a PF está cumprindo com pelo menos 50 agentes, 9 mandados de busca e apreensão. Aqui é importante a gente deixar claro uma questão, pessoal. Esses 670 milhões que foram bloqueados, no âmbito de um processo penal, de uma investigação criminal, porque eu acho que ainda nem tem processo, né? Eles se destinam a proteger o patrimônio para eventual reparação financeira, né? Para evitar que o patrimônio suma, seja dilapidado, porque a polícia está chegando, tal, se desfaz aí do dinheiro, tal, para ninguém achar, né? É para isso. Se tiver que fazer uma reparação ao final do processo, esse dinheiro tá lá, tá bloqueado, ninguém mexe, somente não implica culpa de ninguém, não quer dizer que esse dinheiro foi roubado de algum lugar, não necessariamente, tá? É só para explicar. Eu disse, mas também essa operação batizada de Operação Miragem cumpre uma determinação da Justiça Federal de quebra de sigilo bancário e também quebra de sigilo fiscal dos investigados. A partir, então, dessas quebras, a Polícia Federal vai chegar em um outro ponto, que é seguir o caminho do dinheiro além do que já foi levantado com base nos relatórios do Banco. É o que a doutrina do direito penal econômico chama de paper trail, né? Meu TCC, inclusive, foi sobre lavagem de dinheiro. Banco Central do Brasil. E também nessa operação de hoje, a polícia cumpre essa decisão da Justiça de um bloqueio dos 670 milhões de reais, que seria o levantamento dessa fraude apontada por essa investigação. E entrando mais ainda de forma detalhada nesse esquema, suposto esquema apontado pela Polícia Federal, para quem está acompanhando a gente, a polícia diz o seguinte, que esses relatórios produzidos pelo Banco Central apontam graves irregularidades na condução dos negócios pelos administradores desse Banco Digimais. E diz também, usa uma palavra aqui que esclarece melhor todo esse detalhamento, todo esse esquema técnico e de fraudes bancárias. Diz que houve uma manipulação sistêmica de balanços e resultados contábeis. No bom português falando, maquiava as contas e apresentava ao mercado financeiro, mas o banco já estava em crise de forma interna, mas para o externo,
com as contas maquiadas, o Banco Digimais do Bispo Edir Macedo apresentava para o mercado financeiro como que estava tudo bem. Pessoal, aqui é importante esclarecer para vocês o seguinte. O que é que eu imagino que aconteceu aqui? O banco estava vendendo títulos podres, certo? Como é que é isso? Quando você vai lá numa corretora, você diz assim, pô, eu quero comprar um CDB, Certificado Depósito Bancário, se eu não estou enganado, né? Aí o CDB, ele vai estar lá dizendo assim, olha, o Banco Bradesco, tem o Banco da China lá, China Constructor, enfim, esses bancos aí, tá pagando 120% do CDI, 115, 130, 140, né? E aí, quanto mais está pagando, por exemplo, 160% do CDI, que é um valor altíssimo, né? O investidor já começa a desconfiar. Opa, se está pagando tão alto é porque está precisando de dinheiro urgente, está precisando de captar dinheiro com muita rapidez. Então a situação do banco não deve estar boa, né? Só que pelo que ele está falando aqui, o que estava acontecendo? O investidor, na hora que olhava, né, um título tão rentável, desconfiava, opa, né, deve ter alguma coisa errada com esse banco. Ia checar os balanços e dizia, não, tá tudo bem, vou botar meu dinheiro. Só que não estava. Estavam maquiando os dados, né? E aí enquadra-se, a princípio, agora me foge o número da lei, né? A lei dos crimes contra o sistema financeiro, mas é artigo 3º ou artigo 4º, né? Gestão temerária ou fraudulenta, né? Que é crime, né? Isso é muito grave, tá, pessoal? Porque é você vender gato por lebre. O título é podre, é ruim, e o investidor compra jurando que é bom, porque o balanço está alterado. Estava de forma saudável financeiramente, mas os números internamente apresentavam outra realidade. A PF diz também que eles faziam isso, os investigados, para ocultar a real situação econômico-financeira da instituição e aparentar a solvência perante os órgãos de controle. E com base nisso, exato, porque quando você quer botar dinheiro, você quer investir numa empresa que tá indo bem, né? Você não quer investir numa empresa que é uma canoa furada, pô. Então, o investidor olhava os números e dizia, pô, a empresa tá muito bem, o banco tá legal, tá dando lucro e tal, vou botar meu dinheiro. Porque se ele olhasse, né? Quem faz isso mais é o pessoal de publicação financeira, por exemplo, a Suno é uma empresa que faz isso, tinha aquela outra que foi vendida, eu acho, a Empíricos, né? Que analisa o mercado, o pessoal normalmente paga por esses materiais e diz, não recomendamos que você invista nessa empresa aqui, tá? Mas isso quando os dados são legítimos. Quando eles são fraudulentos, aí, meu amigo, fica difícil para o investidor dizer assim, não vou investir, só se ele tiver alguma informação privilegiada de dentro da empresa. Isso teria permitido ainda a supervalorização de ativos de geração artificial de receitas, um montante aí chegando a quase 700 milhões de reais. Há um outro ponto ainda muito importante, Elisa, em todo esse caso, é que, primeiramente, a PF apontou aí que houve uma maquiagem das contas, uma fraude em tudo isso e chegaria a quase 1 bilhão de reais. Do outro ponto, a PF também esclarece que, com base nessa crise que foi instalada dentro do Banco Digimais do Edir Macedo, houve um acordo, uma negociação para um salvamento do banco. E aí entraria um outro banco para comprar o Banco Digimais e que, com base nesse acordo, nessa negociação, esse socorro ao Banco Digimais, que já estava em crise, chegaria a 7 bilhões do FGC para cobrir esse rombo aí patrimonial. Operação ainda em andamento. Elisa.